bem, queridos irmãos. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Só isso. Jesus só quis dizer isso. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Quem são os pobres de espíritos? Quem são, né? Naquela hora chegaram a Jesus os discípulos dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Essa é uma pergunta que a gente gostaria de fazer muitas vezes, né? Quem é o maior, quem é o menor? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade eu vos digo, se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome a esta criança, este pequeno, este pobre de espírito, vamos complementar, é a mim mesmo que recebe. Pô, é forte, né? A gente quer estar com Jesus, já tem a fórmula aqui. Abraçar alguém neste padrão está recebendo a Jesus. Aqui tem uma passagem que ela é muito poderosa também, que os dois filhos de Zebedeu, que foram apóstolos de Jesus, João e Tiago, Salomé, a mãe desses dois filhos, fez um pedido para Jesus. Pediu quase nada para ele. Senhor, aqui estão meus dois filhos. Permita que eles se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo Jesus: não sabeis o que pedis. Por quê? Né? Por um acaso vocês vão beber do cálice que eu vou beber? Eu gosto muito de uma passagem do Raul Teixeira, numa palestra que ele deu em 2004. Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque não é fácil. Espiritismo, né? A exploração, como a gente vê em muitos lugares, é fácil. Agora, o espiritismo, você se doar, você praticar o bem, você fazer bom uso dos recursos que Deus te concede, isso não é para quem quer, é para quem aguenta. É para quem tem um firme propósito. Porque compromisso com os espíritos não é compromisso de um dia ou de uma hora. É sempre. É sempre. Eu lembro do Langerton. Quando eu falo em assumir compromisso, beber do cálice, eu ouvi isso do Langerton, quando ele me convidou para trabalhar na fitoterapia, isso há exatos 30 anos, né, precisamente,
Ele disse para mim, eu falei, mas Langerton, o senhor acha que eu tenho condições disso? Foi em 1992. Ele falou, Geraldo, você está preparado para não dormir? A hora que baterem na tua porta, você está atendendo? Você está preparado a tirar da tua mesa e botar no remédio? Você está preparado a sacrificar as tuas horas de folga em favor da fitoterapia? Você está preparado a suportar a ingratidão, a injustiça, mas você continuar firme no propósito do bem? Você está preparado a renunciar a si, a tudo, a todos, por isso? Se você disser sim, esteja aqui já. Isso foi, em 91, setembro de 91. Se você disser sim a estas perguntas, esteja aqui no dia 25 de janeiro do ano que vem. Eu respondi o sim na hora. Já fui admitido. Quando nós chegamos no dia 25 de janeiro, ele reuniu os alunos e já deu um caderno para todo mundo assinar. Falou, ó, o que tu está assinando aqui está sendo copiado no plano espiritual. Então, leia e assine. Estava lá escrito no caderno, hein? E os alunos todos que estavam ali, os candidatos, né? Todo mundo estava pronto para assinar. Escrito, aí eu botei meu nome, Geraldo Pereira Nunes. Me responsabilizo perante Jesus e os espíritos superiores pelas fórmulas recebidas, que eu não serei um vendilhão do templo. Que, em hipótese alguma, eu revelasse as fórmulas ou ganhasse alguma coisa em troca com isso. Então eu pergunto, quantas pessoas que se candidataram ficaram até o final? Eu conheço do grupo que nós iniciamos muitos poucos. Porque beber desse cálice é difícil. Porque nós aprendemos. O mentor do Langerton era Eurípides Barçanufo e é o patrono dessa casa. Ao que eu sei dos 2000 anos de história de Eurípides Barçanufo, em todas as encarnações dele, ele foi morto em nome de Jesus. Só a penúltima, a última e a penúltima que não. Que ele veio como Eurípides, e na penúltima ele veio como Lavater, Jean-Baptiste Gaspar Lavater, um precursor do espiritismo. No ano de 1774 foi uma das encarnações dele. As outras anteriores ele foi esquartejado, ele foi queimado vivo, ele foi morto. Tudo por Jesus. Então, esse é o mentor do Langerton, que convidou o Langerton para trabalhar. Langerton, um semi-analfabeto, e que tinha que sustentar uma família, 2 filhos próprios e 22 filhos adotivos que ele tinha, lá em Peirópolis, no centro espírita dele. E que, em toda essa vida de sacrifício, sempre esteve cumprindo o seu compromisso, dele pessoal e assumido com o Chico. O compromisso do Chico foi fácil. Por 30 anos, o Langerton teve a chave do grupo espírita da prece na mão dele. E o Chico falou,
O dia que tu faltar, eu não entro aqui, porque eu não tenho a chave do centro. Está aqui. O Langerton tinha a chave do portão e da porta do Grupo Espírita da Prece. O dia que tu faltar, não tem trabalho. Que ninguém arromba a porta aqui. Esse foi o compromisso que o Langerton assumiu com o Chico em 1955 e só encerrou em 1985, 30 anos depois, sem nunca faltar. Não. E ele nos convida para trabalhar nesse molde de doação, de entrega, de renúncia, de trabalho, de esforço. Você quer trabalhar comigo? E já foi contando a história. Então, beber desse cálice, né? Quando Jesus disse para Salomé, você quer beber do cálice? Eles vão poder beber do cálice que eu vou beber? Ele ia ser morto, ele ia ser ali vilipendiado, ele ia ser abandonado, ele ia ser traído, ele ia ter que... Ele sabia de tudo aquilo, de tudo que iria passar por ele era Jesus, ele sabia. Eu não vim pôr fogo ao mundo, enquanto eu não tenho pressa que ele se acenda. Ele sabia do que iria fazer. Ele não disse para o João, você quer saber quem vai me trair? É aquele que molhar o pão na bacia comigo aqui. Ele pegou o pão, molhou, Judas foi ali e molhou junto. Ele olhou para João e o João ficou, meu Deus, Judas. Então ele sabia quem iria trair. Ele sabia que Pedro iria negar 3 vezes ele. Não, Pedro, não se preocupe, antes do galo cantar, você me nega 3 vezes. Sabia todos os detalhes. Mas ele nos ensinou como vencer a si mesmo. Esbofetearam ele, esmurraram o rosto dele, e ele sempre depositando em Deus aquela fé inabalável, nos dizendo, confiem. Ele não disse às mulheres, filhas de Jerusalém, por que vocês estão chorando? Porque Maria de Magdala, Joana de Cusa, a sua mãe, o seguiam abraçadas, enquanto ele carregava a cruz, chorando. Por que vocês choram? Não chorais por mim, chorai por vós. Por todas as mulheres grávidas aqui, que vão gerar filhos, que vão ter gerações, né? Ele quis dizer isso. Porque se ao lenho verde fazem isso, o que não vão fazer ao seco? Se é um coração puro estão fazendo isso, o que nós vamos esperar? Lenhos secos, nós. Então Jesus sabia de tudo isso. Mas tudo bem, ele disse ainda para Salomé, eles podem beber do cálice que eu vou beber, e vão, e beberam, que Tiago, todos os discípulos do Cristo, eles foram martirizados, todos, com exceção de João, que tentaram e não conseguiram. Ele teve uma morte pela idade, mas antes tentaram matar ele, né? Mas isso fica para uma outra oportunidade, como é que foi a tentativa de assassinato de João Evangelista. Os 2 discípulos que foram, mas Jesus ainda disse uma outra coisa. Eles vão beber do cálice. Não totalmente. Mas, ainda em sentar do meu lado esquerdo e do meu lado direito, depende de Deus. Meus irmãos. A questão é depender da vontade de Deus, né? E aqui está um grande segredo.
E aqui está um grande segredo, que nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para dizer: vejamos o Langerton. O que seria mais fácil para Deus? O que seria mais fácil? Escolher um farmacêutico, escolher um doutor, um médico? Teria prestígio? Teria a inserção do conhecimento? Vai lá. E tem médiums, médicos, tem médiums, né? Mas Deus é caprichoso. Ele quer dizer para nós que todos nós podemos. Então ele seleciona para grandes missões pessoas desprovidas de recursos para fazer o que muitas pessoas com muito recurso não fazem. Então o Langerton tinha salário mínimo, fundou um centro espírita, cuidava de 24 filhos, 2 deles da família sanguínea dele, não menos espirituais do que os 22 filhos adotados. Nessa grande desvantagem, ele, em viagens para atendimento que ele fazia todo ano ao Nordeste, se eu for contar em quilômetros, as viagens só que ele fez ao Nordeste e em algumas cidades no Brasil, quantos quilômetros esse homem andou? O que ele andou para servir a Jesus nessa desvantagem foi o equivalente a 6 voltas no planeta Terra. 46 mil quilômetros. Quando a gente diz assim, tá difícil ir a Jacupiranga, tá difícil eu fazer isso ou aquilo. Eu fico pensando no Langerton, que deu 6 voltas no planeta sem ter um carro. Vinha de ônibus. Muitas vezes eu busquei ele, fui encontrar ele na rodoviária de São Paulo. Ele vinha de Uberaba, atendia na sexta-feira, pegava o ônibus às 10 da noite, viajava a noite inteira, chegava em São Paulo, 5 horas da manhã, então você já imagina que ninguém dormia, porque para estar na rodoviária às 5 horas da manhã, às 3 já tinha que estar em pé. Chegávamos lá em Santo André, na casa do casal que o recebia, o Antônio e a Marina. 5h30, 6 horas da manhã, o café na mesa, ninguém dormia. 8 horas da manhã começava o atendimento, que ia até as 8 horas da noite. Certo? Simples assim. Então, quem servisse, quem ajudasse, trabalhasse com ele, não dormia, não comia também, não estava tudo bem. Estava tudo ótimo. Então, essa lição, esse capricho, né, de Jesus em escolher pessoas que não têm essa vantagem, como o Chico também não tinha. O que era o Chico para receber 420 livros psicografados? Ser o recordista mundial, a pessoa, ninguém no mundo vendeu tantos livros como ele vendeu. É óbvio que ele não era um escritor, mas vamos dizer, uma única pessoa com o seu trabalho, no mundo inteiro, não tem quem conseguiu escrever tantos mais livros quanto ele foi. Livros espíritas. E vejam, ele tinha a 7ª série. Tinha a 7ª série. Então, o capricho de escolher alguém, mas desprovido de potencialidade financeira, intelectual, mas muito provido de pureza espiritual, de esforço
de disciplina. Os escolhidos de Deus não se vê pelas aparências. Conhecemos um médium, está aqui o Edilson, que é o pai dele, Expedito Cordeiro Ramos. Também não era assim um intelectual, né, Edilson? Não teve a oportunidade de ter uma faculdade, um estudo, mas o plano espiritual o escolheu para ser o que o Langerton disse para mim. Geraldo, que no ano 2000, quando eu conheci o nosso irmão Expedito, eu conhecia de frequentar o Centro Espírita em registro do nosso irmão Yutaka Maeji, Casa Espírita União com Jesus. E lá estava o seu Expedito, eu atendia lá. Não, o doutor Bezerra de Menezes, que era o médium do doutor Bezerra de Menezes, o seu mentor espiritual. E eu, doutor Bezerra de Menezes, eu vi o seu Expedito falando isso, nosso irmão. Eu falei, mas que facilidade sai da boca do nosso irmão Expedito a palavra Bezerra de Menezes, porque o Langerton, quando psicografava uma mensagem do doutor Bezerra de Menezes, era um evento. Ele ficava em êxtase de felicidade, porque o espírito do quilate do doutor Bezerra de Menezes era uma mensagem a cada 6 meses, pelas mãos dele, Langerton. Então, não tinha mensagem do doutor Bezerra de Menezes todo dia, não. Então, aí o nosso irmão Expedito falou, não, o doutor Bezerra de Menezes vai atender aqui. Eu falei, tem alguma coisa estranha nisso. O Langerton veio aqui em 2000, ele falou, Geraldo, está aqui um grande médium, Expedito Cordeiro Ramos. Eu fundei o nosso centro em 2001, e o Langerton falou, né, para o nosso irmão Expedito vir ajudar aqui a nossa casa. Com a sua presença, e desde então, nosso irmão, ele nunca faltou uma quarta-feira, nosso irmão Expedito, até o dia da sua desencarnação, em 2012. Então, foram 10 anos de fecunda presença aqui na nossa instituição. Mas eu tinha que perguntar uma coisa para o Langerton. Eu falei, Langerton, tem uma coisa, tudo bem. É o médium, hein? O médium. É que ele fala tanto no doutor Bezerra de Menezes. Eu queria perguntar para o senhor, é isso aí mesmo? O Langerton, ele não tinha 2 palavras. Se era, era, se não era, não era, e ele falava ao vivo e a cores. Já contei para vocês muitos casos de pessoas que diziam que eram médios, e ele dizia, não, você não tem mediunidade nenhuma. E eu tinha certeza que ele iria dizer a verdade para mim. Eu não duvidava da mediunidade, mas a questão do doutor Bezerra de Menezes, meu Deus, o homem fala, como o doutor Bezerra de Menezes tivesse 24 horas do lado dele. Eu fiquei assim impressionado com aquilo. E o Langerton, ele falou, Geraldo, vou te falar uma coisa. Uma mediunidade igual a do seu Expedito não aparece mais na Terra. Para começar a conversa. Em segundo lugar, o doutor Bezerra de Menezes o assiste sim. Eu fiquei fã, que é amigo dele, do seu Expedito. Aí quem procurava o seu Expedito era eu. Eu estava do lado dele, estava do lado do doutor Bezerra de Menezes. Era mais fácil estar do lado do Expedito com o doutor Bezerra de Menezes do que com o Langerton. A 700 quilômetros daqui que o nosso irmão ficava. E nós vimos, está aqui o nosso irmão Edilson, e eu pessoalmente, ao longo dos 10 anos, eu pude assistir com esses olhos o presente que Deus nos deu com a mediunidade do nosso irmão. Os nossos irmãos que assistem aqui de Pelotas, que tem vários irmãos de Pelotas aqui, desde 2004, o nosso irmão Expedito ia para Pelotas, 2004, 2005, 2006, durante todos esses anos ele foi para Pelotas até o ano de 2012, que não foi completado, porque nosso irmão voltou à pátria espiritual em fevereiro.
mas em 2011, 2010 esteve lá, onde ele atendia 6.000 pessoas em um dia, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Como é que se atende 6.000 pessoas? E todo mundo sai amparado. Por isso o Langerton disse, igual a essa mediunidade não existe mais. Então Deus seleciona os seus instrumentos, e nós vemos então nosso irmão, com aquela sua simplicidade, né, fazendo o que muitos querem com tanto recurso e não tem, e não conseguem ter. Podemos dar muitos outros exemplos para todos nós aqui. Mas o que Jesus quis dizer, queridos irmãos, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, é isso. O reino do céu é para os que verdadeiramente amam. O reino dos céus é para os que verdadeiramente reconhecem a sua grandeza e misericórdia de Deus. Reconhece que Deus é o Pai deste universo, é o Criador deste universo. Porque muitos intelectuais dizem, mas vocês são pobres mesmo, né? Acreditar em Deus. Os cientistas que desenvolvem grandes teorias, que se movimentam no campo da ciência, não pensam muito em religião. Agora, o verdadeiro cientista que foi Albert Einstein, um dos homens mais inteligentes na Terra, o que ele disse? Há um ser com poder causal e acima de tudo. Porque a perfeição do universo não se explica sem a ação de uma inteligência. Albert Einstein. Stephen Hawking, também, os grandes sábios, falou a mesma coisa. Tem que ter Deus. Agora, muitos pseudo-intelectuais se acham maiores, que nos julgam na pobreza nossa espiritual por não navegar nesse campo científico. Não tem problema nenhum. Eu só tenho que estar de bem com Deus. Nós só temos que estar de bem com Deus. A Bernadette Soubirous, que nós já contamos, a vidente de Lourdes, naquele ano de 1880, né? Os párocos de Lourdes, na França, queriam saber como que a nossa Mãe Santíssima foi escolher você. Eles moravam num lugar tão imundo, diríamos assim, por causa da sujeira, passavam um esgoto a céu aberto na casa deles, uma casa de pau a pique. Era um mau cheiro que as pessoas não conseguiam nem chegar perto por causa do esgoto ali passando, na miséria que eles viviam. E a nossa Mãe Santíssima escolheu aquela menina para aparecer e fazer as revelações que ela fez. Então, a igreja não queria aceitar, e ela teve que dar provas substanciais de que ela via a nossa Mãe Santíssima. E o padre falou, eu preciso de uma prova, que como tudo que você está dizendo, não. Ela falou, então tá bom. Ele falou, mãe, eles querem uma prova. Ela disse, como é que nós te chamamos? Diga que eu sou a Imaculada Conceição. Aí ele chegou para o padre, ela disse que ela é Imaculada Conceição. O padre falou, o que você falou? Que a Imaculada Conceição, Imaculada Concepção, vamos falar assim, o fato de Jesus ter nascido da nossa mãe na sua santidade,
Então, o clero estava discutindo entre os bispos, os cardeais e o Papa, essa teoria da Imaculada Concepção, ou Conceição. Isso não tinha descido nem para a igreja, estava lá no alto clero. Essa palavra nunca tinha sido verbalizada, essa expressão nunca havia sido verbalizada. Então, quando a nossa mãe diz, diga que eu sou isso. Aí o padre falou, pronto, acabou. É a revelação que nós precisávamos. Ninguém sabe. Imagina o povo saber disso. E aí aconteceu aquele fato, né, dela cavar com as mãos um buraco e até hoje verter a água do buraco que ela cavou. Está lá, até hoje vertendo. Era terra seca. Aliás, a gruta que ela aparecia era um lugar onde se jogava dejetos. Como é caprichoso, hein, no plano espiritual. Né? Era um lixão que eles jogavam os restos dos hospitais naquele lixão. Então tinha muito resto de material cirúrgico que ficava ali preso entre os galhos daquela sarça, daqueles espinheiros. Né? E a nossa mãe apareceu ali e disse assim, esqueçam os poderes do mundo. Esqueçam o saber. Eu vou estar ao lado dos pequenos. As pessoas queriam um milagre, a água verteu, alguém pegou uma criança paralítica, colocou na água, a criança andou. Um milagre, e outros milagres se multiplicaram. Agora, o maior desafio que a nossa mãe deixou para os homens que se acham intelectuais é que o corpo de Bernadette, desencarnado naquele ano, não me recordo precisamente, 1880, 1890, ele está incorrupto até os dias de hoje. Está numa gruta de cristal, ele simplesmente não se decompõe. Corre sangue nas veias ainda. Se botar a agulha e tirar, tem sangue. Está lá. Ela só não respira. A pergunta é, como? Como? Está lá. Consultem a internet, as fotos estão ali, as pessoas fazem romaria, vão lá ver. Qual o poder de Deus para nos dizer, vejam, está acima da nossa capacidade. Então, queridos irmãos, nos achamos apertados pelo mundo, que os pobres de espírito são esses irmãos, somos nós, os que somos, vamos dizer assim, estamos numa certa desvantagem, estamos sendo oprimidos, estamos sendo fustigados, estamos sendo desafiados, nós estamos sendo oprimidos, que seja, por qualquer situação, não pelo sistema, o que for, pelo mundo, pela conjuntura, pela dor, pela doença, pelo abandono, pela incompreensão, pela tristeza, pela angústia, pela depressão, pelo que for, estamos oprimidos. É de nós que Jesus se ocupa. Quando, digamos simbolicamente, Deus apareceu para Moisés, foi aonde? Num esplendor de um raio de sol, de uma noite enluarada, de um arco-íris? Onde foi que Deus, a gente usa essa forma, a gente sabe que não foi, mas a Gênese diz, Deus falou com Moisés aonde? Numa sarça ardente, num espinheiro. Por que esse espinheiro foi utilizado para essa manifestação de alto cunho espiritual? Pelo que Jesus disse, quem quer ser o maior no reino dos céus, seja servo de todos, se faça o menor de todos.
esse conjunto de entidades angélicas que foram falar com Moisés, envolveram um espinheiro, dizendo: a vida de quem for seguir a retidão do Evangelho é cheia de espinhos. Mas nesse espinheiro é que Deus fala com a gente. Não tem mais. Ele tem o poder de acalmar a tempestade, se for necessário. Ele tem o poder de repreender os ventos e eles pararem, se for necessário. Ele tem o poder de multiplicar pães, peixes, se for necessário. Ele tem o poder de limpar instantaneamente as nossas feridas, se for necessário. Na aproximação, ele afastar todas as entidades maléficas, como aconteceu com os endemoniados de Gerasa. Ele tem esse poder. É esse ser. É Jesus, a quem nós remetemos hoje toda a nossa confiança. Quando ele disse: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, exultai, como ele disse, alegrai-vos, sejamos felizes, dedicados irmãos, que o seu amor, que a sua paz envolva a todos os nossos corações. Muito obrigado.